Você passou a vida inteira comendo arroz com enguia, mas não sabe que esse peixe, na verdade, nem deveria existir. Porque, até hoje, nenhum ser humano jamais testemunhou o nascimento de uma enguia com os próprios olhos. Não é que ninguém tenha procurado. Os maiores cientistas do mundo gastaram bilhões em pesquisas, enviaram dezenas de expedições marítimas e voltaram de mãos vazias. E o mais absurdo é que, se você pegar uma enguia viva agora e dissecá-la da cabeça à cauda, não encontrará testículos, não encontrará ovários, não encontrará sequer um pequeno órgão relacionado à reprodução. Ela é como um carro sem motor que, de alguma forma, continua funcionando há mais de 100 milhões de anos. Esse mistério é tão antigo que já deixou até Aristóteles perplexo. Um dos cérebros mais brilhantes da história da humanidade passou a vida estudando o problema e, no final, a única resposta que conseguiu dar foi: as enguias nascem da lama. Sim, você ouviu direito. Da lama. E essa explicação dominou o pensamento ocidental por quase 1800 anos. Não porque todos acreditavam nela, mas porque ninguém conseguia provar o contrário. Ninguém jamais viu uma enguia acasalar. Nem uma única vez. Então surge a pergunta: onde elas dão à luz? A resposta parece estar escondida em um local misterioso nas profundezas do Oceano Atlântico. Todo exemplar de enguia europeia precisa nadar até lá antes de morrer. Depois da viagem, desaparece para sempre. Nenhuma jamais voltou. Quase 1800 anos depois de Aristóteles, finalmente alguém decidiu acabar com essa teoria absurda. Em 1876, na cidade portuária austríaca de Trieste, apareceu um estudante de medicina de apenas 19 anos chamado Sigmund Freud. Sim, aquele mesmo Freud que mais tarde fundaria a psicanálise e escreveria A Interpretação dos Sonhos. Antes de se tornar um dos pensadores mais influentes do mundo, ele era apenas um estudante segurando um bisturi e tentando desvendar o mistério das enguias. Sua missão era simples: encontrar os testículos das enguias machos, provar que elas possuíam um sistema reprodutivo normal, e destruir de uma vez por todas o mito de que surgiam da lama. Freud passou semanas em Trieste. Dissecou pessoalmente mais de 40 enguias. Examinou cada uma delas minuciosamente. O resultado: exatamente o mesmo em todas. Nenhum testículo. Em cartas enviadas a amigos, ele admitiu que aquela pesquisa lhe causava uma frustração sem precedentes. Quando publicou seu trabalho, foi obrigado a escrever: não foi possível identificar tecidos reprodutivos que confirmassem a presença de indivíduos machos. Assim, um homem que mais tarde revolucionaria a psicologia humana foi derrotado por um peixe. E então surge a questão: onde estavam os testículos? A resposta leva ao segredo biológico mais impressionante das enguias. Durante os longos anos que passam vivendo em água doce, suas gonadas permanecem praticamente adormecidas. Existe apenas uma pequena quantidade de tecido reprodutivo primitivo, quase impossível de identificar durante uma dissecação. Mais surpreendente ainda: o sexo das enguias não é determinado no nascimento. Ele é moldado pelo ambiente. Quando há abundância de alimento, os indivíduos tendem a se desenvolver como fêmeas. Quando a densidade populacional aumenta e a competição se torna intensa, há maior tendência ao desenvolvimento como machos. Diversos estudos confirmaram esse mecanismo. Trata-se de um dos casos mais extremos de plasticidade sexual já registrados entre vertebrados. Isso significa que muitas das enguias dissecadas por Freud provavelmente ainda nem haviam concluído sua diferenciação sexual. Por isso, os testículos simplesmente não podiam ser encontrados. Mas o que mais enlouquece os cientistas não é a questão do sexo das enguias. É o momento em que elas desaparecem. Quando chega a época da reprodução, as enguias que viveram durante 10, 20 ou até várias décadas em água doce simplesmente param de se alimentar. Seu corpo começa então a sofrer uma série de mudanças visíveis. Os olhos aumentam consideravelmente. O ventre torna-se prateado. As costas escurecem. O sistema digestivo começa a atrofiar lentamente. Os pesquisadores chamam essa transformação de prateamento, silvering. Assim que essa transformação termina, a enguia inicia sua migração sem hesitar. Ela nada em direção ao oceano, segue para as profundezas do Atlântico e, a partir desse momento, desaparece completamente de todos os métodos de rastreamento utilizados pelos seres humanos. Naturalmente, os cientistas não aceitaram deixá-las partir tão facilmente. Diversas equipes tentaram rastrear a migração das enguias europeias usando marcadores via satélite. Em 2022, uma equipe internacional acompanhou várias enguias prateadas nas proximidades do arquipélago dos Açores.
Os sinais mostraram que elas mergulhavam continuamente em direção ao sudoeste. O rastreamento chegou até aproximadamente 260 metros de profundidade. Depois disso, todos os sinais desapareceram. Nunca mais voltaram. Nenhuma das enguias rastreadas conseguiu conduzir os cientistas até o local onde desovam. Durante mais de um século, as enguias enganaram geração após geração de pesquisadores. Jamais foram flagradas reproduzindo-se. Esse mistério atormentou a comunidade científica por mais de 100 anos. Até que um pesquisador dinamarquês resolveu utilizar o método mais simples possível. Em 1904, o biólogo marinho Johannes Schmidt iniciou um enorme projeto para capturar larvas de enguias em diferentes regiões do Oceano Atlântico. Sua lógica era extremamente simples. Quanto menor fosse a larva encontrada, mais perto ela estaria do local onde nasceu. Ele liderou expedições por milhares de quilômetros. Coletou amostras em milhares de pontos diferentes. Mediu, registrou e comparou cada espécime encontrado. Durante 18 anos atravessou o Atlântico inúmeras vezes. Sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Precisou trocar de embarcação diversas vezes. Voltou inúmeras expedições sem resultados. Mesmo assim, nunca desistiu. Finalmente, conseguiu restringir o provável local de reprodução ao Mar dos Sargassos, próximo às Bermudas. Foi ali que encontrou as menores larvas já registradas. Tinham menos de 1 centímetro de comprimento. Pela primeira vez na história, existiam evidências científicas apontando para o verdadeiro local de nascimento das enguias. O Mar dos Sargassos é uma região extremamente peculiar do Atlântico. Ao contrário da maioria dos mares, ele não possui litoral. É completamente cercado por correntes oceânicas. As pesquisas de Schmidt mostraram que as enguias europeias deixam rios espalhados por toda a Europa, atravessam praticamente todo o Oceano Atlântico, percorrendo cerca de 6.000 quilômetros, até chegarem ao Mar dos Sargassos. Ali realizam a reprodução. Depois morrem. Elas fazem essa viagem apenas uma única vez. É uma viagem sem retorno. Mas Schmidt respondeu apenas parte da pergunta. Ele descobriu onde elas provavelmente se reproduzem. Mas como isso acontece continua sendo um mistério. Até hoje, nenhum ovo de enguia foi observado diretamente na natureza. O momento em que a humanidade mais se aproximou da resposta aconteceu em 2019. Após décadas de pesquisas, uma equipe da Universidade de Tóquio realizou coletas em águas profundas próximas ao Mar dos Sargassos. Por meio de análises genéticas, identificaram um número extremamente pequeno de ovos fertilizados de enguia japonesa. Foi a primeira vez na história que ovos fertilizados de enguia foram identificados cientificamente em ambiente natural. Mas identificar não significa ver. Esses ovos só puderam ser reconhecidos com equipamentos laboratoriais. Nenhum pesquisador viu uma enguia colocando ovos com os próprios olhos. Depois de mais de um século de buscas, essa continua sendo a maior aproximação da humanidade com a resposta. Quando esses ovos eclodem, nasce uma criatura completamente diferente da enguia adulta. Ela recebe o nome de leptocéfalo. É uma larva transparente, achatada e em forma de folha. Quase não consegue nadar sozinha. Depende totalmente das correntes marítimas. As larvas das enguias europeias passam entre 1 e 3 anos sendo levadas pela corrente do Golfo até alcançarem a costa da Europa. A mortalidade durante essa jornada é enorme. As sobreviventes passam por outra metamorfose. Transformam-se nas chamadas enguias de vidro, quase totalmente transparentes. Entram pelos estuários. Sobem os rios. Avançam cada vez mais para o interior do continente. Ali permanecem durante muitos anos crescendo em água doce. Quando chega novamente a época certa, elas também passam pelo processo de prateamento e iniciam exatamente a mesma viagem sem volta que seus pais fizeram. Nascem no oceano profundo, crescem nos rios, morrem novamente no oceano profundo. Esse ciclo se repete há milhões de anos. No entanto, esse ciclo de vida que se manteve por milhões de anos está se rompendo cada vez mais rápido. Segundo a avaliação da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, a enguia europeia foi classificada como uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Nos últimos 40 anos, a quantidade de filhotes que consegue entrar nos rios caiu mais de 95%. Barragens interrompem as rotas migratórias. A pesca excessiva continua reduzindo as populações. A poluição degrada os habitats. As mudanças climáticas alteram as correntes oceânicas. Todos esses fatores atuam ao mesmo tempo. Como consequência,
cada vez menos enguias conseguem completar todo o seu ciclo de vida. E existe outro grande problema. Como o mecanismo natural de reprodução ainda não foi totalmente compreendido, a reprodução artificial continua sendo extremamente difícil. Instituições japonesas de pesquisa pesqueira trabalham desde a década de 1960, tentando desenvolver técnicas de reprodução totalmente artificial. Depois de mais de 60 anos de pesquisas, conseguiram, em laboratório, produzir artificialmente enguias japonesas. Entretanto, a taxa de sobrevivência das larvas continua extremamente baixa. Os custos são extremamente altos. E essa tecnologia ainda está muito distante de ser utilizada em larga escala. Por isso, praticamente toda a enguia consumida atualmente ainda depende da captura de exemplares selvagens ou da criação em cativeiro utilizando filhotes capturados na natureza. O consumo desses recursos naturais continua sendo inevitável. Agora olhe novamente para aquele prato de arroz com enguia. Talvez ele já não tenha o mesmo gosto de antes. Afinal, estamos falando de um animal cujo sexo é definido pelo ambiente, que esconde seus órgãos reprodutores durante grande parte da vida, que fez Sigmund Freud dissecar 40 exemplares sem encontrar uma resposta, que, após passar pelo processo de prateamento, atravessa sozinho cerca de 6.000 quilômetros do Oceano Atlântico, que desaparece nas profundezas escuras para morrer sem deixar uma única testemunha, cujos descendentes começam a vida como criaturas transparentes, flutuando por anos ao sabor das correntes marítimas, que repetem exatamente a mesma jornada percorrida por seus pais. Durante quase 2000 anos, a humanidade tentou entender esse peixe. E, até hoje, nenhum ser humano jamais viu, com os próprios olhos, uma enguia nascer. Isso não representa um fracasso da ciência. Representa apenas uma das raríssimas ocasiões em que a natureza ainda conseguiu preservar um de seus maiores segredos.